Alô, alô, tá bom? Som, tá, né? Já? Ih, parou. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa casa. É um prazer tê-los conosco mais uma vez nessa tarde para esse encontro. Gostaria de saber se tem alguém vindo pela primeira vez à nossa casa. Ok, então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o nosso colaborador e companheiro, Paulo Roberto, e traz como tema de hoje do nosso estudo, da nossa palestra, Jesus e Responsabilidade. Eu agora vou ler um preparo para darmos início à nossa reunião desta tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aqui são as instruções dos Espíritos. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles virão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosidade coluna que guia o homem no deserto da vida, caminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que o possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fez melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quanto pratiquem a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita e ao nosso Mestre Jesus a permissão de darmos início à nossa reunião dessa tarde. Que Jesus, em sua finita misericórdia, possa iluminar as nossas mentes, transformando os nossos pensamentos, ampliando os nossos olhares e transformando os nossos corações. Que eles possam, a partir de um momento, serem repletos de amor. Amor que possamos levar aonde quer que vamos. Luz que também possamos levar aonde quer que vamos. Jesus, ele exemplificou também a alegria de seus ensinamentos. Então, é necessário a alegria, a esperança,
a felicidade. Que possamos ser amparados por nossa Mãe Misericordiosa, que sempre está conosco, nos apoiando e nos cobrindo com nosso manto de amor e luz. Contamos e agradecemos a essa casa, aos mentores dessa casa, todo o acolhimento que sempre nos dão. Que os bons espíritos, o mentor do Paulo, possa estar com ele, orientando no trabalho que ele vem fazer conosco essa tarde. Que assim seja, graças a Deus. O microfone desligado. Ainda bem que deu para todo mundo ouvir, né? Bom, gente, boa tarde a todos. Sempre com muita apreensão, de vocês sempre, né, que vocês vão ouvir alguma coisa, mas de quem está falando também, né, de como isso vai sair. A gente sempre torce que saia do coração sempre, né, mas como nosso coração ainda está ali, se ajeitando, né, às vezes pode sair coisas que os outros corações não captem a intenção inicial. Bom, então, não preciso falar, que eu sempre falo assim, não é uma palestra, tá? Eu, como trabalhador, não tenho a intenção de dar palestra, porque eu não sou palestrante, mas é da gente conversar, como se fosse um estudo nosso um pouco mais focado em mim, que eu estou falando mais do que vocês, mas pode falar também, em alguns momentos eu posso até, e vou fazer isso para passar para vocês alguma coisa. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu aqui na nossa casa, e se não ouviu, ouve por aí, nos podcasts, nas palestras que estão gravadas por aí, nos locais onde tem ido, né, que não sejam aqui, locais religiosos, a questão do final dos tempos, né? Isso a gente sempre ouviu, somente aqui na religião cristã, mas várias tendências religiosas também falam do final dos tempos, né, de ajustes e tal. É óbvio, então, que se todas as religiões estão falando de alguma maneira nisso, isso tem um fundo de verdade. Então, é óbvio que para a gente sempre teve, por sermos cristãos. Eu só queria falar rapidamente que a gente entende aqui no Espiritismo como isso está lá na Gênesis, muito bem escrito, não vou aqui querer trocar a Gênesis pela minha fala, mas quem tiver muito interesse, vai lá no último capítulo, final dos tempos, tempos chegados, é muito, muito claro tudo isso. Eu concito vocês a lerem isso, mesmo quem não estudou nada, nem livro dos Espíritos, mas dá uma lidinha lá, que vai tranquilizar um pouquinho a gente, acho, né? Bom, mas final dos tempos é aquele negócio de julgamento final, esse tipo de coisa que a gente sempre repete, e o judaísmo já repetia isso, os egípcios repetiam isso, assim, desde sempre houve esse julgamento final. O julgamento final poderia estar acontecendo quando a pessoa desencarna, um julgamento, mas como é o final da totalidade de uma humanidade, seria mais ou menos isso, tá? Então nós estamos nesse momento. Algumas coisas aconteceram, vêm acontecendo. Eu só vou ilustrar as nossas experiências aqui na casa. Em 2021, nesse salão mesmo, a gente tem um tratamento físico por ectoplasmia, e nós estamos voltando, saímos de lá, tínhamos parado com esse trabalho por conta da proximidade. Essa casa parou dentro aqui, mas continuou por fora, por vídeo. E a ectoplasmia nós continuávamos fazendo, todo mundo ligado numa fala só, num vídeo só, e às vezes só ouvia e pronto, a gente fazia por casa e saiu o tratamento de todo mundo. Quando nós voltamos, nós fizemos uma grande roda aqui nesse salão e ficamos fazendo aqui. Eu estou botando essa ilustração toda, era dispensável, mas só para vocês saberem que isso está guardado na minha cabeça, eu não consigo falar sem falar de onde é que foi. Então, assim, era um momento muito especial, que nós estávamos voltando ao trabalho, né, em 2021, acho que 2020 ainda, mas acho que era 21. E aí houve uma manifestação de Bezerra de Menezes. E ele falou claramente isso: vocês estão ultrapassando, agora recentemente vão ultrapassar, ou estão ultrapassando um portal, que seria um portal, uma virada de chave assim, da vibração da Terra. Isso outros setores do conhecimento também começaram a falar no YouTube, cientistas também, com outro nome, né? Mas era a questão da aceleração das partículas, a aceleração dos processos. Eu entendi, e hoje a gente entende, e ele falou que depois nós tivemos a confirmação, pela continuidade dessas comunicações em outros trabalhos, de outros trabalhadores daqui, que não vai parar. A tendência é cada vez aumentar mais a vibração da Terra, na qual nós estamos expostos.
Isso significa dizer que as vibrações de tudo em nós, que nós somos energia, e tudo vibra aqui, aumentou. Isso que a gente vai perceber um pouco mais, isso sou eu, essa é a minha impressão. Tenho conversado com algumas pessoas, em todo lugar, não só aqui na escola. A escola é um bom lugar para a gente conversar, se precisa, né? Conversar sobre essa questão da esperança. As coisas... Tá ruim aí, Cristina? Vê, tá bom? E aqui que acontece? Pô, perdi. Sabia que eu ia me perder, não queria? Da escola. Sim, mas a questão é a questão de que as coisas não ficam muito tempo durando no mesmo processo. Ou seja, uma coisa que acontecia antigamente, aquilo virava uma geração, 2 gerações, todo mundo passando pelas mesmas experiências. As coisas aceleraram. Então, todo esse processo de revitalização, de novas ideias, de mudanças nos nossos costumes, nos nossos fatos históricos e tudo, incluindo a nossa vida também, aí cada um pode falar por si, estão acelerados. Então, assim, acontece uma coisa hoje, você compara aquilo que acontece hoje. Isso já aconteceu há 100 anos atrás, mas de 100 anos atrás durou durante uns 50 anos aquelas pessoas sofrendo aquela coisa que aconteceu. Hoje não. Hoje, no instante, tem uma novidade, no instante tem uma coisa nova, e aquilo vai se transformando. Me parece que esse é o processo de ajuste que a gente pode sentir agora, mas tem muito mais a questão da sensibilidade. Nós estamos aumentando a nossa sensibilidade por conta disso. Então, assim, é um ajuste muito grande a caminho de um ponto que a gente tem que atingir, que é da regeneração, né? Nós estamos indo para a regeneração. E na plena regeneração, lá pelo meio desse processo, a gente vai estar mais ou menos conforme eles programaram, é o que eu entendo, né? Então, essa aceleração é isso. As coisas vão passar, e as coisas vão passando, e isso tem que ser vivenciado por todos nós para dar consciência, para a gente ter uma série de lembranças a curto prazo, para poder julgar a nós mesmos o que nós estamos passando, o que é melhor para a gente, o que foi melhor, o que não foi. Antigamente demorava muito, né? Então não é à toa que a gente tem a internet toda hora mostrando coisas novas, uma coisa hoje, amanhã já não é mais outra, e assim por diante. Então a difusão do conhecimento na internet é uma coisa importante, deveria vir. Se fosse aquele nosso jornal, meu irmão, não ia dar para fazer isso, né? Os caras iam ter que tirar a tipografia, bota a tipografia, tira outra, porque já mudou tudo, não dá para fazer, mas na internet dá para você fazer rápido, né? Então esse processo é bem rápido. Bom, o que acontece? Eu estou explicando isso porque quando eu botei aqui Jesus e responsabilidade, eu pensei um pouco nisso. É chegada a hora, isso não sou eu que estou falando, eles falam isso com a gente já há algum tempo aqui. Eu falo dos trabalhadores espirituais da nossa casa, da gente ir mudando de postura, afinal de tempo, assim, o que tem acontecido com a gente, notoriamente com relação a Cristo, é que a gente já conhece Cristo desde outro planeta, né? Desde outro planeta, quando a gente foi deportado para cá. E eu estou falando com uma certa segurança, todos nós aqui somos alienígenas, viemos de outro planeta deportado porque a gente custou um pouquinho. É normal isso? Não sei se é normal, mas com a gente aconteceu e pronto, já estamos aqui. O bom é que a gente já está numa outra, segunda fase desse planeta. Ou seja, se nós estamos indo para uma segunda fase, estamos aqui, é porque está dando certo com a gente está merecendo ir para uma outra fase que a gente não conseguiu ir no outro planeta. Foi por isso que a gente veio para cá. É uma situação semelhante a isso, e os livros falam sobre isso. Emmanuel tem um livro muito bom sobre isso. A gente não coube mais naquele planeta e viemos para um outro inferior. E estamos aqui nele mais ou menos naquela época, ele estava um pouquinho mais adiantado que esse, estamos mais ou menos pareados com o que estávamos há, 300 mil anos quando nós voltamos para cá. E viemos para cá, tá? Ainda sem reencarnar no plano espiritual. Porque não tínhamos corpos para reencarnar, então foi aos pouquinhos isso. Bom, então por que eu estou falando disso? Porque eu acho que a responsabilidade agora tem que ser uma pedra de toque nossa. Ou seja, não dá para a gente vir mais ajoelhar, o outro ajoelhou, rezar, o outro rezou, bota a mão ali no Miguel. Não estou condenando isso não, porque tem gente que faz isso ótimo, que faz isso fácil, mas bota a mão ali e o outro vai botar, tem que botar a mão. Repetir o que os outros estão fazendo. Porque isso não dá consciência. É isso que eu estou falando.
A responsabilidade, ela está intrinsecamente ligada à consciência de que você está vivendo ali. Senão você não tem responsabilidade. Vou ler uns trechinhos aqui que eu peguei de definição de consciência e responsabilidade, tá? Mas antes eu queria ler um trecho aqui, que é do Livro dos Espíritos, é a questão 115, se não me engano, eu botei aqui, mas depois fiquei na dúvida, é 115 mesmo. Que é uma coisa que me tocou muito, eu sempre falo aqui, desculpe, vocês vão ouvir pela segunda ou 10ª vez, mas é um trecho em que se fala da criação dos espíritos. Eu separei esse trechinho aqui para a gente ver quem somos nós, é uma síntese disso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Por isso eu não largo esse trecho, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. A cada um deu uma determinada missão. Não é a cada reencarnação, a cada espírito criado deu uma determinada missão. É claro que a missão determinística é ser espírito puro, mas esse processo vai ser diferente para cada um, né? Já se prevê isso. Uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A minha filha é professora de português. Aí eu perguntei, trouxe ela ontem para ver, cara, isso aqui é do jeito que eu estou entendendo? Ela falou assim, pode ser de duas maneiras. Pode ser como o senhor está entendendo, mas pode ser para aproximar de Deus. Então vou repetir. Esclarecê-los e de os fazer nós, né, chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. E aí, para puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente está vivendo essa questão do autoconhecimento, assim, é aproximar de mim, de si, de mim, mas pode ser entendido, né, se aproximar dele, de Deus, né? Então fiquem com a dúvida aí, porque eu vou puxar a sardinha para esse lado que está servindo mais para mim, porque as duas coisas são a mesma coisa. Aproximar-se de si, ou se aproximar-se de Deus, aproximar de si é ser cada vez mais consciente. As leis de Deus estão na nossa consciência, não tem muita diferença, mas eu sei que reforça um pouco mais essa questão de autoconhecimento com a aproximação de si mesmo, porque a gente está distante de si. Nós não temos propriedade de nós mesmos. Quem somos nós? O que nós somos capazes? O que a gente não precisa mais fazer? A gente está nesse processo, né? E achei interessante que ele fala isso. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos. No nosso caso, nós não fomos assim, agora nós estamos assim. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, assim, quando a gente vê no nosso evangelho que Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, e isso é repetido, porque não é desse mundo que a gente vive, não o mundo físico. O mundo que a gente está inserido, nesse desconhecimento de nós mesmos, essa ilusão que a gente vive, a felicidade não está ali. A felicidade está passando pelo autoconhecimento, ou seja, de uma maior segurança sua do que você representa, por que você encarnou, para onde você está indo e o que você tem que fazer. É essa segurança que vai trazer felicidade e mais tranquilidade, né? Bom, aí eu peguei, voltando lá à questão da responsabilidade, eu peguei aqui, ser responsável é assumir a consciência das suas ações, escolhas e suas consequências, sejam elas positivas ou negativas, em vez de culpar os outros. Isso envolve tomar decisões conscientes, ser honesto sobre o seu papel nas situações, cumprir com seus compromissos e ter empatia para considerar o impacto de suas atitudes em outras pessoas. Em essência, é ter maturidade e controle sobre a própria vida para buscar crescimento e alcançar o objetivo. Isso é ser responsável. É simples, né? Mas é isso aqui que é ser responsável, né? Então a gente está a caminho, uns estão mais, outros estão menos. Mas será que eu não sou responsável pelas coisas que eu faço? Não sei, você pode sentir. A gente está saindo da questão de culpa para a responsabilidade.
E estamos no caminho ainda meio pedregulho, né? Porque a gente fala assim, a doutrina espírita, ela tirou esse negócio da culpa, nós temos que assumir a responsabilidade. Estamos assumindo ou não? Essa é a questão, nesse nível aqui. A gente sabe que a responsabilidade, ou seja, a palavra que eu consigo usar é culpa, mas não é essa culpa que nos penaliza, mas assim, é eu que fiz aquilo. Mas será que isso é responsabilidade? Cada um é que tem que avaliar isso. Até onde você está metido nessa palavra, nessa responsabilidade, desse jeito aqui. Então eu acho que Jesus, ele não impõe nada porque ele não força ninguém. Mas a vinda de Jesus aqui, o seu ensinamento, nos impõe uma gratidão por despertar essa necessidade de sermos responsáveis nesse nível. Né? Porque ele era responsável. Ele não se abalava com nada, ele não fiquia fazendo a vontade de ninguém, fazia o que tinha que fazer, que era certo. E aí eu volto a falar naquela série do The Chosen, que é muito importante aquilo. Aquela série não é uma série fortuita, tá? Eu não encaro assim. Aquilo é pau mandado aquilo. Embora não seja espírita, mas é uma coisa que te revela muito dessa humanidade de Jesus. Né? E é aquilo ali, é ser normal e ser uma pessoa boa, ser íntegra, ser espírito puro. Ou seja, ser espírito puro não é ser anormal, é ser aquilo ali. A gente é que complicou essa santidade e quer assumir uma santidade maior do que Jesus, que é a nossa referência. Né? Então é isso. Aqui embaixo eu botei consciência, que se confunde na explicação pela própria responsabilidade. Isso é difícil, consciência ninguém sabe, tá? Você vai buscar na internet, é pandemônio. Cada um fala uma coisa, filosofia, vários filósofos falam diferente, que é uma coisa que não dá para a gente saber. É Deus dentro da gente, não dá para explicar racionalmente. Né? Mas eu vou ler aqui que eu consegui encontrar. A consciência é o sinônimo de espírito, tudo bem, isso para a gente. A essência imortal do ser, que não é produzida pelo cérebro. É como um juiz interno, dá para saber também, que avalia nossos pensamentos e ações, nos alertando sobre o certo e o errado. Evolui moral e espiritualmente por meio de várias vidas, para se tornar mais perfeita, menos suscetível aos sentimentos de orgulho e egoísmo, permitindo uma conexão mais profunda com o universo. Vamos entender aí Deus, né? Leis divinas e tudo mais, trazendo clareza sobre nossos objetivos. Acompanha o espírito mesmo após a morte, refletindo nas experiências futuras. Então, assim, a importância da consciência é aquilo, é o pós-experiência, é o pós-percepção do que você está vivendo. A gente vive N experiências como encarnado e desencarnado, e aquilo não é uma coisa à toa, não é um filminho para você ver e se divertir, é para construir tijolinhos de consciência na gente. Né? Então por isso que é difícil se explicar a consciência, porque a gente está ainda no processo de saber usar isso que se chama consciência, então não dá para explicar, né? Não dá para explicar ainda, mas eu acho que esse esforço é válido, de todos os cientistas, de todos os filósofos, e esse é o caminho nosso, de tentar perquirir e tentar daqui a pouco, aos pouquinhos vai chegando, porque dá mais consciência. Toda vez que nós nos reunimos e conversamos essas questões que nos suscita dúvida, é a melhor coisa que tem. Dúvida é a melhor coisa que tem do que certeza. Né? Senão, se fosse certeza, não precisava todo mundo só ligar, ia para casa e não estudava mais aqui, não falava nada sobre isso. Agora, a dúvida é importante, porque é na dúvida que você vai ouvir o outro com mais atenção, o que o outro falou e você não pensou vai te fazer efeito, o que você falou no outro vai fazer efeito, e a aprendizagem é coletiva, senão não existiria a lei de sociedade, não é isso? Tá? Bom, então eu já justifiquei aqui, Jesus e responsabilidade é nesse sentido. Vamos tentar entrar, já que nós estamos em dezembro e Jesus está mais próximo, pelo menos vibratoriamente, né? Ele nunca esteve distante, ele está mais próximo porque a gente pensa mais nele, em vez de Papai Noel, né? Eu acho que todo mundo aqui é assim. Assim, o Papai Noel vem estragar um pouco isso, mas se a gente pensar no aniversariante, isso é o ideal, né? Isso é o ideal. Mas a própria alegria, né, que falaram aqui, que ela falou na prece, a própria alegria desse mês já nos reconecta com Jesus um pouco mais, né? A alegria de dar presente mesmo, esse tipo de coisa. Bom, aí eu peguei aqui um trecho que todo mundo já conhece, que é o Homem de Bem, mas dessa vez comigo foi muito diferente. Aliás, cada coisa que a gente lê, que repete a leitura do Evangelho e no Livro dos Espíritos, parece que é nova. Para mim, isso aqui pareceu novo, por isso que eu incluí aqui. É o Homem de Bem.
Então, isso está no... Eu agora não me perdi se é o Kardec ou se é a explicação dos Espíritos. É Kardec. O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Isso é uma coisa só. A gente pode ficar só com lei de amor, né, que é isso tudo junto. Na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os seus atos e perguntará. Bom, agora vem a sabatina. E a gente vai conversar sobre algumas coisinhas que a gente normalmente não conversa aqui. Então vamos lá. Se não transgrediu essa lei. O que é transgredir a lei? Aí vem uma série de outras coisas, né? A gente sabe o que é transgredir a lei. Porque você sente aqui. Você não sente aqui. Você sente aqui. Né? Você fica angustiado com alguma coisa que você fez, que você acha que tem algum problema naquilo que você fez. É a lei funcionando ali. Né? A lei divina. Na consciência. Se não fez o mal. Isso é a primeira coisa que a gente vai olhar. Não fez o mal, mas o que é fazer o mal? Não fez o mal segundo a sua visão? Não fez o mal segundo o que você já aprendeu de outras falas, de outros livros? Que mal é esse? Né? Então, cada pergunta dessa tem uma série de ramificações em que a gente precisa se aprofundar. Porque desde que eu fiz alguém sofrer, eu fiz o mal. Eu estou falando disso porque isso é a nossa vida, gente. Não vou falar nada de diferente. Nossas relações nos faz muito mal. Nossas relações, bate-papo, familiaridade, amigo, relacionamento profissional ou não, ou aqui, né? Nos faz mal. Mas a tua intenção não foi fazer o mal, mas você fez mal a uma pessoa. Eu devo me preocupar com isso? A minha visão agora, isso aqui é o meu achismo, tá? Meu ponto de vista. Não necessariamente eu fiz o mal, não necessariamente aquilo está me prejudicando, mas por eu me preocupar com o outro, que é um caminho que a gente tem que ter, a gente pode ir afinando a maneira de ser, para que mesmo a sua maneira de falar uma coisa, e aí que está uma pessoa com bastante propriedade, porque eu sofro muito isso, né? Não querendo ofender alguém vai se sentir ofendido. Então é bom que eu me preocupe com isso, porque eu vou aprendendo com aquele que foi, digamos, melindrado, ou foi isso, foi aquilo, com outros termos pejorativos. Pode não ser isso, pode ser eu mesmo. Pode não ser para ele, pode não ser aqui para o Jorge, mas aquela pessoa se sentiu. É o suficiente para me preocupar. E hoje em dia, a gente ainda faz assim, mas ele é muito melindrado, se eu for ligar para ele, né, isso não é uma postura boa. Gente, eu estou falando isso agora, tá? Porque talvez 5 anos atrás eu falasse a mesma coisa, 3 anos ou até 6 meses. Não sei, depende para quem. Depende. Então, assim, isso é você estar preocupado com as relações. Isso é você estar preocupado com a tua moral. É isso. Eu não tenho que ofender ninguém, mesmo que eu não tenha feito nada, só dei um sorriso, a pessoa levou aquele sorriso para o mal. Ela tem problema? Tem. Mas quem é que pode atuar sobre mim mesmo? Ela ou eu? Sempre essas questões é para nós tomarmos posições e nos ajustarmos, não é o outro. Então, aqui estava até falando que em vez de culpar o outro, é isso, a gente está sempre culpando o outro e achando que o outro é que tem que se modificar para se ajustar à sua intenção, ou à sua vontade, ou à sua realidade, de repente. Não, eu tenho que fazer a minha parte. E eu acho que se eu ofendi alguém e fazer a minha parte, eu me preocupar sim. Não é ter dedos para falar com as pessoas, mas é você ter um pouco mais de cuidado. Cuidado não é ter dedos. E uma coisa engraçado, que parece paradoxal com o que eu penso, porque eu penso sempre assim, cara, eu não estou aqui para ficar fazendo a vontade de ninguém. E eu acho que isso está certo. A casa não tem que fazer a vontade de ninguém. A vontade, assim, no sentido de interesse seu próprio, das suas vontades, né? Dos seus vícios, de que alguém faça a coisa por você. Não, a casa não pode fazer isso. E a gente, como representante da casa, em alguns momentos, ou mesmo eu, com o meu pensamentozinho mequetrefe, eu sempre pensei nisso, né? Mas assim, não tem que fazer, eu tenho que fazer o que é necessário. Mas de repente, se o que eu acho necessário não é aquilo, tem que ser uma outra coisa. Então tem que se avaliar. Nada é tão simples, né? A gente simplificou muito e complexou também muito algumas coisas na relação divina, com a relação com Deus, né? Então, se não fez o mal, eu vou dormir e falo assim, acho que eu não fiz o mal. Mas de repente tem um monte de gente pensando, né? Passando mal de mim, falando, pô, o Paulo foi daquele jeito, ou tu foi aquilo, ou foi ontem, ou foi há um mês, ou foi, não sei. É isso que a gente tem que ficar pensando. Não é pensando em quem e tentando descobrir se é alguém. Não, quando alguém falar com a gente isso, que a gente dê ouvidos, que a gente ouça.
Porque às vezes você vai aprender muito mais sobre o outro do que você, porque você tem consciência que fez de uma maneira tranquila, só que o outro entendeu errado. Então assim, peraí, essa pessoa não entende as coisas normalmente como eu falo, então eu vou ter que ter cuidado quando eu estiver me reportando para ela. Então é isso. Se fez todo o bem que podia, essa talvez é a mais difícil, né? Eu estou cheio de grilo aqui. Só em ler isso aqui chega a matar arrepio, né? Porque a gente passa na rua, vê as pessoas pedindo, vê as pessoas... Vou contar um caso. As pessoas não estão por aqui, graças a Deus. A gente estava aqui, acho que foi quarta-feira, sábado, foi um dia que não tinha ninguém aqui, acho que foi um feriado, quinta, quarta. Estávamos aqui. Aí tocou lá no portão uma senhora. Aí eu fui lá, senhora. Aí ela falou, estou assim, eu recebo sexta aí, mas eu precisava de um tratamento, isso, queria conversar com alguém. Ah, tá legal. Sentamos, conversamos ali. Aí ela falou assim, por isso. Isso é uma coisa que não é tão difícil de acontecer aqui com a gente, não. Mas nesse dia aconteceu comigo. Ela falou assim, porque o meu marido bebe muito e eu não consigo ficar em casa. Ele me bate, me bateu e eu não fico mais em casa, eu estou procurando um lugar para ficar. Eu falei, putz, tinha que ser isso. Eu falei, cara, olha só, eu nunca fiz isso, hein? Pra você ver como a gente aprende, né? Eu falei assim, olha, infelizmente a casa não pode acolher a senhora, isso aqui não é nosso, a gente não pode fazer isso aqui, né? Aí fui falando dos filhos, o filho está lá, já, vizinhos, olha, eu só tenho uma coisa para falar com a senhora, faz oração para o seu marido, faz para a senhora. Aí falei com ela, faz isso, quando chegar pertinho, faz oração, a senhora vai entrar e o negócio vai dar tudo certo. Mas isso sou eu falando, não sei se a pessoa vai ter essa convicção de que isso vai dar certo, mas é a única coisa que eu podia falar, eu não posso acolher aquela pessoa aqui. Então você vê que às vezes a gente é limitado pela própria situação que é exposta. Eu estou falando que é limitado de repente vocês devem estar cheio de ideias aí que eu não tive, tá? Mas assim, eu ali na hora fiquei meio bloqueado, é horrível você se sentir assim, impotente, porque aqui a gente sempre fala quando o outro vem buscar, tem uma palavra para falar, porque tem um entendimento. Quando a pessoa fala coisa tão terra a terra, que é um lugar para dormir em paz, é triste isso, você não poder fazer isso ali na hora, né? Então isso aconteceu comigo, mas aprendi. Quer dizer que aprendi o seguinte, não estou com resposta não, mas assim, isso é possível, ter que ficar pensando no que falar. Não é falar por falar, que sirva para a pessoa. Eu sei que nesse dia, foi na segunda, foi aniversário do Valtinho, né? Aí ela comeu o bolo, ela tomou o Guaraná, ela saiu, ela aparentemente saiu bem. Eu falei assim, poxa, legal, que bom, não saiu chateada, não brigou, e às vezes as pessoas brigam, né? Então é isso, todo o bem que podia, será que eu fiz? Não sei, mas eu fiz na posição de trabalhador da casa, sabendo as possibilidades da casa, não podia iludir essa pessoa, né? Mas eu poderia fazer uma colocação particular? Poderia, mas não fiz. Vai lá para casa, não sou essa pessoa. Vai dormir lá em casa, não sou, mas tem gente que faz isso. Né? Tá errado? Não, tá errado. Eu não consigo, não sou essa pessoa. Né? Se alguém tem motivos para dele se queixar, né? De mim, né? Das pessoas, de nós mesmos, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem, isso também é uma coisa que a gente raramente pensa, né? Faz as coisas, aquela questão que eu falo, fala da maneira que você está acostumado a falar e não vai pensar se alguém ouvisse daquela maneira que você falou, como é que você ia se sentir, que é uma orientação básica para isso. Não faz ao próximo que você não gostaria de ouvir. Mas é engraçado como isso muda, né? Se mudar de posição, muda toda a lógica, né? Você começa a se justificar diferente do que o outro deveria ter obrigação também, como você está se justificando. Mas não é assim que funciona. Cada um tem uma cabeça, cada um vai ter uma forma de entender aquilo. E você, teoricamente mais lúcido à luz do Evangelho, você tem possibilidade de pensar também, né? Que deve ter alguma coisa errada ali para ele sentindo aquilo, daquela maneira ali. Por conta, tem que despertar. Sacrifica seus interesses à justiça. Esse é difícil. Já a gente vai tocar nesse assunto aqui. Dá para entender isso aqui? Sacrifica os seus interesses à justiça. Ou seja, tem uma coisa que é justa, mas o teu interesse vai contrário à justiça. Você sacrifica o teu interesse em prol de se submeter à justiça? Justiça dos homens. Vou falar essa que é mais tranquila, né? Todo mundo está vendo. A gente faz isso? É uma questão para a gente colocar para a gente. Faz isso ou não? É difícil, né? Dependendo de quem está sendo apontado pela justiça, né? Você fica mais tranquilo ou não. Se for um filho,
Se for uma mãe, né? Se for alguém que você acha que é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Existem pessoas acima de qualquer suspeita, gente? A gente está aprendendo aqui que não. Não tem Chico, não tem Divaldo, não tem palestrante nenhum que é santo. Aqui dentro, então, muito menos. Então, o fato de estar falando aqui, o fato de estar estudando, coordenando um trabalho ali, ninguém é santo. Aqui todo mundo está em tratamento. E dá para ver, né, que a gente engana direitinho, né? Parece que está todo mundo curado, né? Mas não está ninguém curado aqui. Não tem ninguém curado aqui. A gente está tentando repetir para ouvir, a gente ouve, passa por outro. O importante é que você passe do coração e não igual um papagaio, que aí é diferente. Passar do coração, você pode passar até algumas divergências do que você leu. Pode, por que não? A gente não é obrigado a concordar com nada do livro, né? A gente sabe que é uma revelação, mas a gente pode não concordar. Não concorda porque não concorda mesmo, não concorda porque não entendeu, e é a hora de se entender ou não, ou ficar com aquele pensamento. É justo, cara. Ah, tem que sair do centro porque não concordou com o evangelho? Como assim? Não. É difícil sair do centro, gente. Vai por mim. Assim, eu estou dizendo assim, pela pressão dos olhares, pela pressão, porque direção não faz isso, tira ninguém de lugar nenhum. Mas assim, pelas pressões, se sentir mal, é a pessoa mesmo que se sente, né? E sai. Tá? Bom, isso é o que eu acho, né? Depois, se alguém estiver sofrendo essa pressão, depois vem falar com a gente, né? Mas é o que eu acho, né? Possui sentimento, eu já disse aqui, não. Possui sentimento de caridade, de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, isso aqui é outra coisa também difícil, né? Faz o bem pelo bem, não é para barganhar, não faz o bem porque mandaram você fazer, porque todo mundo está fazendo. Você já ouviu 300 vezes, você não quer, mas você vai fazer. É isso, a gente sempre fala aqui, desculpa, vou repetir isso, mas é você fazendo o bem, sempre o outro objeto do bem vai receber o bem, ou tem essa chance. Mas será que aquele bem fez bem a vocês? Aqui o homem de bem, ele está fazendo o bem que serve para o outro e serve para ele também. Ele vai ser agraciado com as coisas que ele construiu para fazer aquele bem do outro. Cada vez que ele faz, desculpa, estou soluço, que ele faz o bem com o coração, porque sabe que é isso que tem que fazer, isso é o certo, ele não tem nenhuma dúvida, ele está fazendo o reino de Deus dentro dele e crescendo. O reino de Deus é isso, não é fora. O reino de Deus, nós vamos participar do reino de Deus, mas é um outro. A Terra vai ser um planeta ditoso, vai ser uma coisa muito parecida com o que a gente acha hoje que é reino de Deus, mas assim, o reino de Deus mesmo, ele está sendo construído aqui dentro da gente, com as ações, com a consciência da moralidade que você tem, seguindo esse caminho que Jesus deu para a gente aí. Não é fazer a mesma coisa que Jesus fez, mas seguindo o caminho dos momentos decisórios, em como é que ele optou, né? Ninguém vai ser crucificado aqui, ninguém vai, né, tomar chibatada, não é isso. Mas saber o que passou por ele, e aquilo ali é o que a gente vai repetir aos poucos. Não porque quer imitar, porque vai ser simples para a gente fazer e nós vamos fazer, não tenha dúvida. Né? Há 15 anos atrás, vamos fazer assim, 20 anos atrás, alguém se imaginava estar assistindo uma palestra pública de um palestrante safado igual esse aqui, num domingo desse de sol? Não, né? Estaria jogando uma bola, estaria numa praia, mas estamos aqui. É sacrifício isso? Não por mim, faz conta que tem uma pessoa mais maravilhosa aqui dando a palestra. Não é sacrifício. Por quê? Porque para a gente isso é natural. A gente sente falta de refletir sobre essas coisas. Então a gente vem por isso. A gente não vem por obrigação. Isso eu acho, né? Às vezes a gente vem sim por obrigação, mas na maioria das vezes você vem porque você sabe que precisa refletir alguma coisa que vai se falar lá. Isso é consciência aumentando, né? Bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens. Eu não sou essa pessoa, eu não vejo irmão, eu já falei isso aqui também várias vezes, eu não consigo chamar as pessoas de irmão, é difícil chamar os espíritos que eu estou conversando de irmão. Uma questão minha, sai artificial, não sai do coração, entendeu? Então é isso, a gente não tem que repetir porque um dia vai se acostumar. Tem que tomar cuidado com isso. A constância faz o hábito, mas as coisas que são do coração, o coração tem que ter consciência. Você tem que ter consciência que está indo para o coração. Se for uma repetição, eu tenho lá minhas dúvidas se vai um dia chegar no lugar que tinha que chegar, né? Mas eu não chamo de irmão, eu chamo tipo malandrado. Falo, meu irmão, isso que eu falo, mas irmão, considerando isso como uma coisa consanguínea, eu não consigo fazer. Posso até fazer nos momentos que a galera faz um upgrade, né? Porque em mesa mediúnica os espíritos fazem upgrade da gente. A gente fala coisa, sente coisas que a gente normalmente aqui não faria, não sentiria.
pelo próprio ambiente que está formado, a história que está por trás daquilo, que às vezes a gente nem sabe até, né? Mas a gente fica muito mais sensível, e aí às vezes fala irmão com carinho. Mas como eu não estou querendo aqui condenar ninguém que fala isso, não, pelo amor de Deus, tá? Mas tem muita gente que repete algumas palavras do que a gente lê nos nossos livros só por repetir. De repente, a maneira de uma pessoa que não consegue falar o irmão, o sentimento dele é maior ainda do que dessa irmandade. Não sei, cada um está... Não estou querendo limpar minha barra, não, porque não é para limpar mesmo, não dá para limpar dessa maneira. Mas é que isso é real, isso é real. Né? Não é nas palavras que vai estar a qualidade da pessoa. Não é no erudito que vai estar a superioridade do espírito, não é isso. Então vamos tentando tirar essas coisas, para alguns vão servir, para outros não. Ver irmãos em todos os homens, sem distinção de raça, sem distinção de crença. Aí agora chegou um papo bom que a gente vai ter aqui. Espero que tenha, né? Antigamente a gente fala assim, não pergunta muito não, porque pode baixar a vibração. Tem que baixar a vibração nenhuma, gente. A gente tem que refletir. Se vai baixar a vibração, é porque a gente deixou, todo o corpo deixou. Então eu vou fazer umas perguntas que há tempos atrás, agora está tranquilo, né? Mas não se falava de aborto, não se falava de A, de B, você não se falava, porque achava que ia dar confusão. Gente, qual é o lugar que a gente tem que falar dos problemas reais da humanidade? Não é aqui. Não é aqui. E por que está desestabilizando? É o papo, é o foco ou é a pessoa que está desestabilizando? Por que você está desestabilizando e está baixando o nível da vibração? Por quê? Você tem que pensar nisso. Não é um lugar, você pode falar isso em qualquer lugar. Então vou começar aqui, sem mais delongas. Então como é que nós estamos? Eu botei aqui, relacionamentos homoafetivos. Antigamente era muito difícil isso. Vou contar uma história, para mim nunca foi assim, não é que eu seja diferente, mas eu tive uma experiência, e vocês estão cheios de experiência. Eu tinha um tio, eu custei, moleque, você não percebe isso, mas ele morava com o esposo dele. Foi desde sempre. Visitava. Já vi também meu pai falando gracinhas com outro tio meu, assim, mas eu era criança e ficava, né, graças a Deus. Então assim, eu tive essa aproximação. Depois, mais velho, universidade também, muitos amigos, amigas principalmente. Então assim, essas coisas vão se tornando mais normal. Eu acho que de uma certa maneira está normal. Isso está normal, não estou querendo dizer que quem não está normalizado com isso, está diferente e está excomungado, vai para o inferno. Não é isso não, mas as coisas vão aparecendo. Então, relacionamento homoafetivo. Já não foi difícil para a gente falar disso? Já não foi difícil para a gente aceitar isso? Gente, eu vi isso nessa vida. Já estava no centro. É uma palhaçada. Está faltando bolacha nesse cara. Tem que aprender isso. Cuidar de filho, adotar filho. Essas são as coisas que acontecem na gente. Veja, eu quero dizer o seguinte, para não baixar a vibração, tá? Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Mas que a gente evoluiu. E quem não pensa de uma maneira que seja mais tranquila e mais neutra, vai chegar lá. Vai chegar. Isso tem que ser tratado aqui. A gente teve uma palestra aqui do... Foi quem mesmo? O nome? André Moreira sobre homossexualidade. Ele tem uns 3 livros. 2, 3. Um excelente palestrante. E aí eu me lembro quando a gente está saindo para o lanche, ele falou assim, pô, vocês têm coragem de falar isso aqui, né? E olha que isso foi agora, sei lá, deve ter uns 10 anos, né? 2017, é quase isso. Quer dizer, nem pensei dele falar isso, falei assim, acho que está mais comum isso, mas não está. E os posicionamentos são legítimos, gente. Eu posso não aceitar e ser espírita, normal. Eu posso aceitar e ser espírita. Eu posso estar na dúvida e ser espírita, porque isso é coisa de fora o íntimo. Isso é consciência. A gente não tem a mesma consciência. E eu não estou dizendo que ter mais, ser mais evoluído, não quero nem entrar por aí, mas é questão de consciência da importância, do significado daquilo. É tão valioso aquilo, a ponto de você não tolerar, não querer, e que fará quando vem um filho e é assim. Aí assim então é pior. Eu sou professor e enfrento isso, os problemas que os alunos têm com relação a isso. É triste, né? Então assim, é para a gente pensar. Eu estou trazendo os problemas porque a gente tem que pensar nisso, né? E no lugar de pensar essa moral, né? Porque isso é moral, ou não?
Essa questão de aceitar ou não aceitar essas coisas dos diferentes, a gente fala muito assim, nós estamos no momento da diversidade. Diversidade é isso, gente, é tudo. Inclusive essas coisas que nos chocaram, que hoje não precisa chocar, não estou dizendo que não deve. Não precisa chocar, leva mais leve isso. Por que é importante? É o amor ou o posicionamento, o gênero afetivo? Que é outra coisa que surgiu. Aí já botaram, não quero entrar na política, porque nesses momentos políticos que nós vivemos, surgiu lá como é que é? Ideologia de gênero. Isso não existe, ideologia de gênero. Isso não é uma ideologia. Isso não foi uma coisa idealizada por ninguém. Isso é uma coisa que surgiu desde sempre na sociedade. As pessoas começaram a pensar sobre isso. Isso não é ideologia. Pensaram sobre isso. E demos uma solução. Qual é a solução? É igual, é irmão. É igual. Mas vem cá. Você está preocupado com o quê? Da cama? Como é que vão ser eles? Por que você não preocupa com o hétero? Como é que é? Essa é a questão da hipocrisia que a gente às vezes vai alimentando. Tem muito mais problemas de relacionamentos héteros do que de homo. Até pelo número, né? Que a gente não conhece muito. Mas veja bem, isso é uma questão muito legal que a gente tem que pensar. Tá? Desculpa, eu não quero criar confusão na cabeça de ninguém, pelo contrário, né? Mas assim, essas questões são questões que Jesus trataria. E ele tratou, só que a Bíblia não tem nada disso, né? Tem alguma coisa assim, né? Mas é óbvio que ele enfrentou isso também. Talvez não tivesse essa projeção toda naquela época, mas hoje tem. Nós estamos na era da informação, já até passamos da era da informação, né? Então tudo veio à tona, tudo a gente sabe. Então esse relacionamento homoafetivo é uma questão que a gente tem que resolver dentro da gente, se tiver mal resolvida, eu acho. Que é da hora isso, é dos tempos finais. Por isso está tudo vindo à tona e a gente vai ter muita coisa para administrar, para saber lidar com isso. Tá? Em outra oportunidade a gente faz um debate aqui, não, senão vai baixar mesmo. Né? Mas olha só, relacionamento com os preconceitos de cor, diversidade étnica, isso tem. Eu tenho excelentes amigos de pele preta, pegar a etnia assim, afrodescendente, né? Mas eu já contei isso aqui num papo nosso, reuniões nossas aqui íntimas, mais íntimas. Cara, em algum momento eu me choquei, você vê que coisa, não é chocar por ter raiva, por não gostar, não é isso. Porque é diferente, te choca. Eu estava no Barra Shopping, que é um lugar de classe média para alta, né? E quando entra alguém que não é dessa classe, você nota logo. Então é de classe média para alta. Tá? A gente se mete lá porque a gente é besta mesmo, né? E bota a roupinha melhor para parecer, mas não é. Então o que acontece? Estava uma família bacana, um cara grande, a mulher, os filhos, todos negros, super bem vestidos. Eu não estou acostumado a ver isso, gente. A gente não está acostumado a ver negro nessa situação. Eu fiquei, rapaz, falei, caraca. Eu me senti como os europeus sentiram quando viram as tribos africanas. A mesma coisa. Cara, diferente isso aqui demais, né? Mas, pelo contrário. Eu fiquei tão assim, para mim foi tão surpreendente que eu falei com todo mundo, falei com o Cristina, comecei a contar aqui, falei, cara, que coisa esquisita que fazem na nossa cabeça essa questão cultural do negócio, né? A gente bota negro numa posição e branco na outra. E você vê em lugar diferente no dia a dia, te choca aquilo. Chocar no sentido de surpreender, né? Não que eu estivesse achando que estava errado, não é isso não, mas surpreende. E nós tivemos aqui 300 anos, parece, eu não contei isso, mas depois que eu vi isso, eu bem falei, 300 anos e pouco de escravatura negra. Não é simples. E é recente isso. Então isso tudo está com a gente. Por que Miguel Couto é pai Miguel até um determinado momento, depois ele virou Miguel Couto? Por que será? Será que é por ele só? Talvez. Será que não é para a gente aprender? Por que está cheio de preto velho trabalhando agora aqui, nesse momento? E trabalha sempre. Será que é porque eles precisam? Tudo bem. Será que eles têm mais representatividade quando eles vão dos lugares que a gente normalmente não vai? É também. Mas será que não é para a gente? Eu estou falando para mim mesmo, né? Então essas amarras a gente tem que ir se desfazendo, ou pelo menos pensar seriamente sobre isso tudo, né? Homoafetividade, negro, a questão da mulher assumindo as posições, tudo isso que é crítico na sociedade, a gente tem que pensar nisso, né? Porque senão, o que Jesus vai fazer hoje, né? De diferente para a gente?
não foram essas questões bem intrincadas, porque as outras estão indo mais ou menos, né? Mas essas às vezes ficam ruins, né? A classe social, a ocupação do trabalho e religiosa, a questão dos preconceitos, né? Também, eu não falei disso, mas seria isso também, o trabalho. E a gente vê uma pessoa num determinado nível do trabalho, a gente já fica olhando de uma maneira, olha a outra. É isso, cara. O que eu acho legal, não sei se todos os centros são assim, mas eu imagino que sim, mas eu estou falando desse aqui. As pessoas chegam aqui, não precisa trazer currículo não, gente. Precisa falar. Eu já acho uma coisa errada quando o palestrante vai dar uma palestra, olha, é doutor e não sei o quê, formou, não sei o quê. O que interessa isso? Tudo bem, ótimo, mas por que isso aqui? Isso está acrescentando alguma capacidade maior, moral na pessoa? Não necessariamente. Então tem gente que tem nem noção, não precisa falar não, mas realmente é. Então, o que eu estava falando, que eu ia falar é sobre isso. As pessoas aqui, ninguém pergunta o que o cara trabalha, quanto ganha, como é que está vivendo, a não ser que precise ajudar. Mas ninguém está interessado nisso. Todo mundo aqui convive como a Terra vai ser, eu acho. Não questiona nada, vai conversando o que é interessante, o que é importante para cada um e acabou. Lá fora já não é assim, né? Divergência de pensamento com relação à ética e moral. Um tem uma moral que tem uma vivência, uma experiência, as recepções, e o outro tem outra. Qual que é o certo? São diferentes. Aí você fica com implicância, não fala com a pessoa. Isso, cara, olha só, a gente tem conversado muito sobre isso. Cada vez mais vai chegar pessoas desses naipes aqui que a gente está falando aqui, com esses problemas, e a gente vai ter que ter cabeça formada para tratar desse pessoal, tratar, que eu digo, conversar de igual para igual, sem nenhuma restrição. Isso já está acontecendo aos borbulhões. A gente todo dia conversa com isso. Pessoas que chegam falando diferente, uma coisa diferente dentro do assunto, é espírita, mas é uma visão completamente diferente. E você vai fazer o quê? Vai alijar ou vai se adaptar? Né? Então é isso que vai acontecer, vai chegar gente de tudo quanto é lugar. Já fomos avisados, sei lá, uns 10 anos atrás, e agora mais recentemente, e agora a gente está vendo chegar. Né? Quer dizer, isso tudo aqui é nosso nível de tolerância com relação às diversidades, né, que a gente tem quase zero. Que sentimentos são em mim provocados quando eu vejo na TV, ou vejo na internet, esses êxodos provocados na violência do mundo? Eu ia trazer, que não ia dar tempo, né, mas isso deve ser um estudo talvez, mas ia trazer umas cenas de pessoas saindo do seu país, sei lá, 100 mil para cima, umas coisas assim. Imagina, se coloque nessa posição, independente de quem está certo ou quem está errado naquela briga ali. As pessoas são forçadas a sair da sua casa. Eu estou falando lá da África, da Ásia, que tem muitas coisas disso, deve ter umas 100 e poucas questões assim acontecendo, e não deveríamos estar assim, não deveríamos. Mas por que isso tem visibilidade para a gente? Porque a gente precisa sensibilizar. Voltando para cá, para o Rio de Janeiro, é o lugar. A gente vê essas guerras todas lá fora, tudo concentrado aqui no terreno do Rio de Janeiro. Né? E qual é a nossa posição? Bandido bom é bandido morto? Ou bandido bom é o que se recuperou? Ah, mas não dá para botar lá porque lá não recupera. Então vamos melhorar lá. Porque a ética não pode se adaptar à realidade que está acontecendo. Entendeu? A ética é ética. Né? É uma coisa você pegar uma escola e fazer o que estão fazendo, mas eu não quero nem falar nisso para não ficar aí sim baixo ao nível. Né? Mas assim, é que a questão de considerar muito, não tem atenção para a escola. Então, dá isso tudo que está acontecendo. Você dá um pouquinho de atenção, isso acontece no plano espiritual. Você desencarna, cheio de raiva, chega um cara lá, do mal, você não conhece nada, e te dá abrigo, acabou, você vai trabalhar para ele. É a mesma coisa que está acontecendo. Você vai trabalhar para ele achando que está tudo bom, porque ele te deu abrigo, deu comida, não sei o quê. É isso. Tanto lá como aqui, é a mesma coisa. Né? Violência urbana que vivemos, isso tudo, eu vou botar aqui, essas questões aqui. Então, assim, como funciona o seu coração com relação à justiça divina? A gente conversou isso lá no curso essa semana que passou. Essa semana está acabando. Nos conflitos que estamos vivendo, dos mundos, das comunidades, no campo, a urbana, no campo. Que posição a gente toma? Está vendo uma notícia. Semelhante a isso que eu estava falando, violência, disso está aqui. Lado A e lado B. A gente não fala em ideologia aqui. Como é que o meu coração funciona ali? Tem justiça divina? Não tem?
Existe algum lugar que possa não ter justiça divina, gente? Bom, essa é a minha posição, do que a gente entende, tá? Não tem. Tudo bem. Mas é uma questão para botar em jogo. Pode conversar, né? Esmiuçar. Mas essa é a função da doutrina espírita. Tem justiça divina? Existe algum lugar na criação divina que vivem criações dele e que não existe a justiça divina? É ilógico isso. A gente não entende. A gente arrisca alguns pareceres sobre aquilo. A gente lê na doutrina espírita. Mas será que a gente está entendendo e está usando isso para as nossas reflexões diárias? É isso que interessa, gente. Não é para quando você fizer a pergunta, você é espírita, pode esclarecer para mim? Ah, eu sei, senhor, já li que isso. Bom, e você? Você concorda com isso? Você está sentindo isso ou não? Porque a gente está aqui para isso, para sentir o que a gente está lendo já há algum tempo. Ou mesmo quem não está lendo há algum tempo, vai começar a ler e sentir. Porque é no sentimento que vai estar a verdade, não é no papagaio falando, gente. Né? Bom, terminar. Então, quais as principais mudanças? Dei um salto aqui, porque tem umas 3 coisinhas que não precisamos. Quais as principais mudanças a serem feitas no nosso coração? Bom, um dos objetivos da doutrina espírita, né? O fim do materialismo. Não é o materialismo da existência da matéria, é o que ela faz dentro do nosso coração, do que a gente conversou até agora. Porque quem faz isso, essas nossas posições duras, é a matéria. Ah, mas a cadeira? Não, não é a cadeira, é a reflexão do material. A gente está zilhões, a gente falou que a gente veio para cá, sei lá, 200 mil anos atrás. A gente está 200 mil anos atrás vivendo só da matéria, embora sejamos seres espirituais. Quando encarna aqui, porque lá também tem matéria, quintessenciada, mas tem. Você fica raciocinando o que você está vendo, se aquilo serve, se não serve, se é útil, se não é. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é uma outra coisa, é dentro da gente, é o nosso pensamento, a nossa psique, é a nossa parte espiritual essencial, né? Fim do materialismo é isso, de raciocinar com o material, de justificar tudo pelo material. Quando alguém fala assim, bandido bom é bandido morto, quem está fazendo aquilo ali? É a matéria, é a visão do material. De alguém que se desapropriou, que machucou, que tirou sangue de alguém, que não sei quem merece isso. E daí? Mas aquilo ali não é a pessoa. Aquilo ali tem outra utilidade. Você vai aprender com aquilo, vai refletir, vai pensar muito, muito, muito. Mas o espírito seu pode estar naquele momento igualzinho daquele cara que fez aquilo. O espírito que vai sair dessa encarnação, né? Não matou ninguém, mas está na mesma condição. Fim do egoísmo e do orgulho, claro, né? Falar um pouquinho ali, tá dando 2 minutinhos. Quem vai prover essas mudanças morais necessárias? A religião, o espiritismo, os partidos políticos, os governos, as guerras? Eu vou ser repetitivo aqui, porque esse é Kardec. Kardec é um cara da educação. Não sei se vocês conhecem o livrinho que ele lançou antes de ser espírita, antes de descobrir o espiritismo. Eu tenho um livrinho, comprei. Ele fez um livro dando sugestões para o governo francês sobre a educação, para melhorar a educação, olha, naquela época, da França, né? Ele era preocupado com a educação e por isso que ele entrou nisso aqui, né? Senão ele não viria isso. Mas quem vai fazer isso é a educação, que é a chave do progresso moral. Isso aqui também está aqui, é a educação que vai fazer. E o que a gente está fazendo com a educação? É isso? Não importa quem vai fazer, mas é a educação. Quem vai fazer essa educação? Mas quem está por trás sempre vai ser o amor. É o amor que rege essas mudanças para o bem. A educação é uma forma de você modificar uma pessoa pelo bem, mas pode se modificar pelo mal. O cara aprender com a dor também faz parte da educação? Faz. Se ele aprendeu, se ele tirou conclusão com a dor, se ele sofreu e mudou para melhor, educou. Concordam? Não precisa concordar, mas é que eu pensei agora e não estava pensando em falar nisso, mas é isso. São 2 maneiras de você aprender, não é isso? São 2 instrumentos, a dor e o amor. Mas tudo é amor. Quando você não entende, eu não quero validar isso, tá? Mas quando o seu filho é obediente, tá? Ele faz tudo, tu não faz nada. Chega uma hora que ele não obedece, mas o que tu faz? Um tapinha? Pode falar que dá tapinha, porque eu sei que todo mundo dá. Tapinha, o que é isso? É dor? É. Você não vai espancar a criança, né? Mas assim, e nem deve fazer isso. Eu estou falando que isso, via de regra, é culturalmente aceito, mais ou menos, né? Uma balançada, uma coisa assim, que é uma violência contra a criança. Mas é uma dor.
Mas qual é a intenção sua? Educar. Tu acha que Deus também não vai usar isso? Não vai fazer. Não é um homem bom que vai fazer isso, porque um homem bom não consegue fazer mais isso. Quem vai fazer são outros que estão ali para instrumentos, né? Bom, por que isso tudo vai acontecer? Vai melhorar tudo? Bom, isso é uma tese minha, né? O excesso da visibilidade do mal. E tanta gente vai ver o mal. Eu estou falando isso com base na galera que está lá no mal, no mundo espiritual. Eles se cansam de estar ali operando naquela área. Se cansam. A gente vai ter que se cansar também. Por isso a sensibilidade está aumentando, aquela história lá do início, né? Excesso de visibilidade do mal vai nos dando um enjoo, uma coisa assim que daqui a pouco não está fazendo tão bem você ver aquilo. Não é que faça bem, mas é que você não vai suportar mais o mal, né? O cansaço das repetições dos caminhos adotados. Isso eu tudo estou tirando do mundo espiritual. O cara cansa de fazer aquilo ali. Não tem mais sentido fazer aquele, prejudicar o outro, prejudicar, não está vendo. Chega uma hora que ele vê que, cara, não está acontecendo nada. Nem o meu interesse agora, que não é mais o próprio, é um outro interesse mais geral, isso não está acontecendo. E não acontece, né? A consciência de que o outro também sente o que eu sinto, isso é o autoconhecimento, e essa é a operação que está se dando dentro da nossa casa aqui, é fruto da espiritualidade. Estão construindo assim um sentimento de, esqueça a palavra, empatia, né? Muito grande. Porque você, quando aceita e vê a utilidade do autoconhecimento, você sabe que alguém está fazendo a mesma coisa. E não é simples esse trabalho, porque é um estado. É um estado de ebulição dentro de você, né? Eu vou repetir o que a vovó Conga falou segunda-feira para mim, especificamente, mas para geral. Você está assim porque você não se encontra mais. Porque você não é mais aquela pessoa que está procurando, que sempre foi. Achei isso fenomenal. Você não vai achar você de novo. Você é outro. Se prepara porque você é outro. Agora você tem que se achar. É a consciência, né? Isso está acontecendo com todo mundo. Às vezes a gente fica assim meio... É porque aquele que você tinha certeza que era você e agir assim, não está mais aí, cara. Está saindo. Você lembra da velocidade que nós falamos? Está saindo, né? Basta viver para estar nesse processo. A conscientização da necessidade do autoconhecimento em suas diversas formas. A consciência do que seja, agora sim, a consciência do que seja o caminho, a verdade e a vida, que eu acho que Jesus falou isso, que ele é o caminho, a verdade e a vida, baseado no exemplo dele. O caminho dele foi ele, né? A verdade para todos nós foi a que ele fez, e a vida é todo mundo junto. Então eu não vou ser igual a Jesus, porque fazendo o que ele fez. Eu vou ser igual a Jesus com a minha consciência, fazendo aquilo que foram os resultados com que ele fez. Os resultados é que devem me modificar por dentro. Os resultados que fazem eu sentir diferente. Não é tomando chibatada e ficando numa cruz. Estou botando um exemplo bem tosco, né? Ficando na cruz que eu vou sentir igual a Jesus. Não é isso. Não precisamos disso. E vou te dizer, tem coisa muito mais dolorosa que a gente tem que modificar para a gente se sentir dono da gente. Porque está lá dentro da consciência. E é um lugar completamente desconhecido nosso, né? E amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então é tudo uma coisa só. Quando você está falando, nós estamos falando da consciência, a gente está falando de Deus dentro da gente, das leis dele. Então era isso que eu queria colocar, assim, provocar um pouquinho, porque eu estou falando, eu não sei se provocou no nível que eu queria, mas assim, não tenho essa ambição. Mas assim, para mim provocou muito, e aliás, ele tem provocado, porque a nossa posição aqui na doutrina espírita tem que ser isso. Não é que tem que ser porque a gente não está ditando norma assim, mas assim, é necessário que a gente aproveite o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nessa casa é um milagre. Vou repetir. Estou tomando eu como exemplo. É um milagre que está acontecendo aqui. Será que há 100 anos atrás a gente não pensava de estar aqui? Nunca. Nunca. E a gente já está refletindo sobre essas coisas bem sutis. Então é um milagre. Milagre não existe. Mas é que tem gente muito bacana e poderosa fazendo isso pela gente hoje aqui, tá? Valeu, galera. Obrigado aí. É isso, tem que ligar. Obrigada, Paulo, por nos trazer reflexões tão importantes, né? Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com o passe. Peço a vocês, por favor, que permaneçam em seus lugares, em silêncio, com o pensamento voltado para o alto. E aqueles colaboradores que se sentirem em condições, por favor, se posicionem.
Pensando em Jesus, graças a Deus.
Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, rogando a Sua piedade e a Sua misericórdia, pedindo ao nosso Mestre Jesus que é todo amor e bondade, e que pelo Seu amor e pela Sua caridade cuida de cada um de nós. Esteja sempre conosco, Senhor, nos amparando, nos fortalecendo, nos inspirando naquilo que precisamos, Senhor, para conseguirmos seguir o nosso caminho. Mantenha sempre aplainado o nosso caminho diante de nós, para que possamos chegar ao nosso Pai. Obrigada, minha Mãe Santíssima, Mãe de misericórdia infinita, que sempre intercede junto ao seu Filho por cada um de nós. Obrigado a esta casa, obrigado aos nossos mentores e protetores espirituais que aqui estão. Obrigado ao Paulo pela sua presença, por tudo que ele trouxe hoje para nós. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Peço só mais um minutinho da atenção de vocês, né? Como vocês sabem, hoje nós temos a nossa confraternização de final de ano. Nós vamos ter um amigo oculto. Então, assim, aquele que quiser participar, se não houver trazido uma lembrança que seja unissex, a casa está oferecendo aqui como sugestão que se encontra em nossa livraria o livro do nosso amigo Walter Pina, A Vida em 15 Atos. É um livro muito interessante que vale a pena. Vocês podem adquirir na livraria e participar do nosso amigo oculto. Não é obrigado a participar do nosso amigo oculto, mas, por favor, fiquem para a nossa confraternização. Quero lembrá-los que, mesmo tendo aqueles avisos na nossa televisão, aqueles avisos que nós dávamos antes, como eles estão em meses de festa e de férias, gente, por favor, não se esqueçam, a fome não tira férias. Então, por favor, não deixem de doar os alimentos da cesta básica para a família de nossas crianças. E agora eu vou... Não, peraí, ainda não. Agora eu vou sortear 3 livrinhos, né, como de costume. Como não há ninguém que esteja vindo à nossa casa pela primeira vez, Paulo, por favor, nos fale 3 números. 85. 85. 17. 17. 16. 16. Passa na livraria, tá? Por favor. 27. 27. 10. 10. 75. 75. Opa, Regina. 43. 43. 38. 38. 51. 51. 41. 41. 23. 23. 12. Tá bom? 12. 15. Já falei isso, né? 15, Zé. Olha, gente... Só está mostrando a plaquetinha aqui, 15. Eu, 15. Vou ficar olhando. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Por favor, venham sempre. Não deixem de prestigiar a nossa casa nas redes sociais, YouTube e Instagram, por favor. YouTube é GBEM Rio, Instagram gbem.rio, por favor. Tá, e uma coisa importante, os artesanatos, principalmente com os itens de Natal, estão lindos, 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 lindos. Vale a pena vocês darem uma olhadinha na livraria, porque são preços assim, bem baixinhos, tá? E isso sempre ajuda a nossa casa. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, muita luz e paz. Obrigado a você.